Prontinho. E, gente, boa tarde. Meu nome é Haroldo Ferreira Lima. Eu vou fazer a moderação dessa mesa. Eu sou pós-graduando no Programa de Meios e Processos Audiovisuais da USP. Eu quero agradecer muito pelo convite, pelo convite da organização do evento para fazer a moderação e também pelo aceite do trabalho. Agora eu vou dar só alguns comunicados para a gente conseguir afinar bem a dinâmica de apresentação e não atravessar muito tempo. Cada trabalho tem 12 minutos e quando a gente chegar ao 10º minuto, eu vou ativar meu microfone e avisar, tudo bem? Se algum dos participantes da mesa cair enquanto estiver apresentando o trabalho, nós vamos esperar por 2 minutos para a pessoa voltar, mas caso essa pessoa não consiga, a gente vai passar para a próxima comunicação, tudo bem? E aí a pessoa volta de onde ela parou assim que for possível. Teremos todas as apresentações em sequência e as perguntas serão lidas no final de todas as apresentações. Então, quem tiver perguntas, gente, pode enviar pelo chat e, por favor, especifique se é para um trabalho específico ou se conjuga uma série de trabalhos e tudo mais. E aí, a partir desse bojo de perguntas, no final a gente vai debater. Como eu vou fazer a moderação e tenho apresentação, acho que é melhor eu fazer a apresentação por último. Então, eu gostaria de convidar a palavra, nesse momento, a comunicadora Nayara Elou Chubassi Guercio, que tem o trabalho Mulheres Idosas à frente e atrás das câmeras, uma pesquisa quantitativa 2001-2016. Boa tarde, Nayara, é com você, tudo bem? Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. E me vendo? Sim? Então tá. Então, vou apresentar aqui o PDF. Abrir. Só um minutinho, gente. Apresentar agora. Tela inteira. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Sim? Então tá bom. Pode começar? Bom, meu nome é Nayara. Pode começar sim. Obrigada. Meu nome é Nayara e eu sou mestre em comunicação pela Universidade de Brasília e agora estou fazendo um segundo mestrado em Trinity College Dublin, mas não é em comunicação, estou fazendo um mestrado em tradução literária. E a apresentação de hoje é sobre a minha primeira pesquisa que eu fiz na UNB, que foi sobre as representatividades, os imaginários das protagonistas idosas no cinema. E parte da minha pesquisa era quantitativa, parte era qualitativa. Hoje eu vou apresentar, como vocês podem ver, a quantitativa. Eu fiz um levantamento fílmico para saber quantas mulheres idosas são representadas como protagonistas e quantas mulheres idosas são realizadoras desses filmes que retratam idosas, entre esse intervalo de 2001 e 2016, que eu terminei o mestrado em 2017. Bom, o trabalho busca apresentar a análise dos resultados do levantamento de filmes que trazem mulheres idosas como realizadoras e protagonistas. Me repetindo aqui. O principal intuito foi fazer um esforço para construir esse panorama, porque eu tinha essa necessidade de ter uma coisa quantitativa, sabe? Para a gente poder consultar, para a gente poder fazer outros tipos de análise até a nível qualitativo. Porque às vezes a gente fica se perguntando e a gente tem umas hipóteses e pensa, eu acho que tem poucas, eu acho que tem muitas. Eu acho importante a gente ter um número fixo para poder se basear e, a partir disso, fazer outros tipos de pesquisa. Bom, eu consultei a Ancine, principalmente, também o Sistema de Acompanhamento e Distribuição em Salas de Exibição, e no total eram 5.110 filmes nacionais e estrangeiros no circuito comercial brasileiro. Bom, os filmes catalogados são simplesmente longas-metragens,
live action, ou seja, são filmes com atores reais, não são animações, de ficção, nacionais e internacionais, exibidos nesse intervalo, no circuito comercial brasileiro. Por que eu fiz isso? Primeiro, porque seria mais fácil achar essa informação, e segundo, porque, de acordo com a minha pesquisa qualitativa, era isso que se enquadrava. Então, eu não queria, não pensei, não investiguei documentários, não investiguei animações, nem curtas-metragens. Bom, eu defini como idosas, cineastas ou personagens, né, que tenham mais de 60 anos, e quando isso não era claro, no caso das personagens, eu olhar, ou pela sinopse, ou por algum comentário dos personagens, os demais personagens do filme, eu olhei simplesmente a idade da atriz. E as protagonistas eu defini como personagens das quais a trama fílmica se constrói. Bom, agora vão vir um monte de números, gente, então eu já peço desculpa, mas é uma pesquisa quantitativa. Então, desses 5.110 filmes, 382 trazem a figura do idoso como protagonista, de qualquer um dos gêneros. Desses 382, 229, ou seja, 59,94%, são exclusivamente do sexo masculino. E 204 são protagonistas idosas apresentam um único protagonista idoso em suas narrativas. Agora sim, 84 são exclusivamente do sexo feminino, e destes 84 longas-metragens, 73 apresentam uma única protagonista idosa. Então, assim, a maioria dos filmes, como a gente pode ver, são filmes que têm uma protagonista idosa, não são filmes que tratam de mais de uma protagonista. Porque isso também é uma coisa que eu falo na pesquisa qualitativa, que é interessante que essa questão da amizade, ela aparece muito mais entre os protagonistas idosos masculinos. Das protagonistas idosas femininas, não. É muito mais uma questão de como que ela está lidando com a velhice, com a mudança na aparência, como que a beleza dela já não é como era antes, como é a sexualidade dela agora, também um assunto muito tabu, a gente sabe. E também, obviamente, sempre essa questão de como ela viveu sendo viúva ou perdeu o marido com uma mulher mais nova. Então, é raro a gente ver questões de amizade entre mulheres idosas, algo que é muito comum em filmes norte-americanos em que homens são protagonistas. A gente pode ver vários, que os homens vão para Las Vegas, uma última noitada, os homens vão fazer aquilo. Então, normalmente os assuntos são realmente voltados para a questão de como a mulher se vê como num corpo velho. Do total, 69 trazem tanto mulheres quanto homens idosos como protagonistas. Então, portanto, 153 filmes que apresentam mulheres idosas como protagonistas, dos 382. Desses 153, aí eu coloquei os que têm só mulheres e os que têm mulheres e homens. Bom, são 342 cineastas diferentes que aparecem nessa pesquisa. 48 são mulheres e 294 são homens. Do total de cineastas, 71 já eram idosos no ano em que seus filmes foram exibidos no circuito comercial brasileiro. 6 mulheres e 65 homens. Isso significa que são 91,54% de homens. Das 4 cineastas mulheres que aparecem mais de uma vez, que eu também quis ver isso daí, quais cineastas aparecem mais de uma vez? Eles só foram mulheres idosas que fizeram um filme com protagonistas idosas, quantas vezes? Quantas essas mulheres conseguiram trazer essas histórias, essas narrativas para o cinema? Então foram 4 mulheres que aparecem mais de uma vez. 3 dirigiram um total de 2 filmes com idosos protagonistas, e essas são as brasileiras Carla Camurati, Eliane Café, e a estadunidense Kelly Curry. Mas é engraçado que a Kelly Curry e a Nancy Meyers, que aparece logo ali embaixo, que fez mais filmes, elas fizeram só comédias românticas. É diferente das produções brasileiras que trazem outras questões. Mas a Nancy Meyers e a Kelly Curry só fizeram filmes com idosas, mas são todas comédias românticas. As 4 realizadoras juntas representam 2,35% dos longas-metragens levantados. E a primeira cineasta idosa a aparecer no levantamento é a Nora Ephron, que consta no ano de 2009 com a longa-metragem Julie e Julia, e a última, por sua vez, é a brasileira Helena Inês, com o filme Ralé. E aí, isso daí é só uma curiosidade, na verdade, que o Clint Eastwood e o Woody Allen aparecem como realizadores e atores, acho que não é surpresa para ninguém, e o Woody Allen aparece como realizador em um total de 5 filmes, 1,3% do total dos filmes. Com 4 estão Alain Resnais,
o estadunidense Clint Eastwood e o sueco, que eu não sei pronunciar o nome dele, Lasse Hallström. Isso significa que os três juntos representam 3,14% dos filmes levantados. Bom, conclusão. Com base nos dados, eu identifiquei que apenas 7,47% do total apresentam personagens idosos como protagonistas de suas narrativas, e apenas 2,99% dos filmes têm idosas mulheres como protagonistas de suas narrativas. Eu não trouxe aqui, porque era um levantamento quantitativo, mas tinha algumas outras coisas que eu analisei, como gênero, por exemplo, gênero fílmico, gênero narrativo. Então, a gente vê, como eu falei, nessa questão das mulheres sempre sendo retratadas como pessoas como mulheres idosas que têm que ver essa questão do envelhecimento, como é difícil para elas envelhecerem, o que são questões válidas, mas também tem não é tão comum quanto aos homens. Os homens são retratados muito frequentemente como homens que superaram, entre aspas, a velhice. Homens que conseguiram permanecer ativos sexualmente, ou que sempre com mulheres mais novas, ou que conseguiram reencontrar a família depois de muito tempo, mas simplesmente por conta de uma grande aventura com os amigos, enquanto as mulheres estão esse aprofundamento interior, nessa viagem, né? E outra coisa também, que não tem absolutamente nenhum filme do gênero policial com mulheres protagonistas, todos são homens protagonistas. E comédias românticas, os homens aparecem sim como protagonistas de comédias românticas, mas também não tem nenhum filme em que os homens apareçam sozinhos como protagonistas de comédias românticas, em que eles se relacionem com uma mulher idosa. Existem filmes em que eles têm namoradas mais novas, mas em filmes em que eles aparecem com mulheres mais velhas, da idade deles, quase não tem nenhum em que eles sejam os únicos. Tem sempre uma outra mulher ali que é protagonista e não secundário. Bom, referências são essas, a minha dissertação do mestrado, o site Interfilmes, Diário Oficial da União, e Observatório Brasileiro do Cinema. O Diário Oficial da União eu pesquisei só para ter certeza de que esses filmes foram lançados mesmo diretamente no cinema, e não só em DVD. E é isso, gente. Muito obrigada, e no final eu respondo as perguntas que tiver. Obrigado, Nayara. Foi, assim, incorrigível no tempo. Demais. A gente vai passar para a próxima comunicação, então. Obrigada. Deixa eu te desligar aqui. O trabalho de Henrique Rodrigues e Laís Lourenço, chamado O Passado que Não Me Contam, Memória Velada da AIDS em Documentários de Arquivo Familiar. Vocês têm a palavra, sejam bem-vindos e bem-vinda, Henrique e Laís, por favor. Bom, obrigada. Eu quero primeiro... Vocês estão me ouvindo? Então. Eu quero primeiro agradecer a organização do evento e também dizer que é uma comunicação muito querida de fazer com o Henrique, porque a gente está junto compartilhando a orientação na Unicamp, no programa de pós-graduação em multimeios, e é a oportunidade de unir as nossas pesquisas, né? Bom, para tratar, né, desses dois filmes, que são, né, O Silêncio é um Corpo que Cai, da Augustina Comedy, e o Em Confissões, da Ana Galícia, os dois filmes são de 2017, esses dois documentários, a gente vai tratar a partir da ideia do documentário em primeira pessoa, que é esse documentário em que, por essa figura identificada, nesse caso de duas cineastas, elas vão falando de outras pessoas, nesse caso, o pai, no Silêncio é um Corpo que Cai, e no caso de Em Confissões do Tio. Esse movimento de diretoras que falam sobre homens é recorrente no documentário brasileiro, documentário em primeira pessoa brasileiro e também no documentário em primeira pessoa latino-americano, algo que na minha pesquisa eu tento pensar quais são os encontros nesses documentários entre mulheres. A própria Ilana Feldman, no texto do livro Feminino Plural, ela fala dessa relação que se faz entre a questão política dos países e os pais de realizadoras que desenvolvem a história nos filmes. E isso também é muito interessante da gente pensar relacionada com a construção da própria história, né? A historiadora Michelle Perrault, ela fala de como a grande história é para os homens e o que sobra para as mulheres são os pequenos rastros. E nesse caso desses filmes,
As histórias são construídas por arquivos, e esses arquivos são familiares, e se relacionam com esse grau de intimidade que existe, né, entre essas realizadoras que vão falar de familiares. Mas quando a gente fala no documentário em primeira pessoa, eu gosto sempre de destacar que esses graus podem ser distantes. E eu estava conversando com o Henrique e a gente falando do caso de um documentário em primeira pessoa que quase todo mundo viu, que é o Democracia em Vertigem, em que existe essa relação da Petra com a democracia e que ela procura o tempo inteiro fazer conexões que, na realidade, não são necessárias se você pensar que a relação dela com a democracia é como a de qualquer brasileiro. Então, ter essa distância não é uma questão no documentário em primeira pessoa. Mas aqui, esses filmes vão trabalhar com uma relação próxima. Então, No Silêncio é um Corpo que Cai são arquivos construídos, arquivos que o pai da diretora gravava, dessa família heteronuclear, mãe, pai e filho, em que ela vai procurar as brechas desse discurso plano para descobrir que anteriormente, antes do pai casar, ele tinha tido um relacionamento de muitos anos com o Nestor, que é a personagem que tem AIDS e que vai trazer esse tema para o debate do filme. E no caso do Em Confissões, da Ana Galizia, o trabalho com o arquivo, através desse arquivo que ela encontrou uma caixa com imagens das relações afetivas e o envolvimento do tio dela com homens, ela vai construindo tensões com as cartas que são performadas para tentar entender o que não era dito, né? Então, enquanto um arquivo não conta todas as informações, o outro oferece as informações e a montagem, né, desse arquivo familiar vai possibilitar mostrar e colocar o debate em si dessa memória velada no filme. Henrique. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Henrique, né? Bom, a Laís já apresentou a gente, né? E, enfim, o que esse trabalho representa é um artigo que a gente ainda está escrevendo, né? A gente está levantando as primeiras reflexões sobre ele, porque a gente vem dessa vontade de produzir algo juntos desde que a gente entrou, né, no mestrado. E a relação entre os dois filmes foi o ponto de junção perfeita, né, das nossas pesquisas, então está sendo bastante produtivo a gente começar esse debate, né? E, bom, ela aí já falou da parte da pesquisa que contempla mais a parte do artigo que contempla mais a pesquisa dela, né, que é essa questão do documentário em primeira pessoa, e da minha parte, a pesquisa do cinema queer contemporâneo também, né, e uma questão que tem me interessado bastante é justamente essa questão da memória da AIDS, né, e de como o passado LGBT, queer, gay, é um terreno em constante disputa, né, e a AIDS é um marco muito fundamental de como essas disputas vão ser travadas, né, tanto a nível mundial quanto a nível regional, né. Então, o que é importante a gente falar sobre quando a gente vai discutir memória e esquecimento é que o esquecimento não é só uma questão de legitimidade histórica, né. Então, a gente tende a pensar que esse apagamento de certos eventos históricos tende a ter o único papel, né, de se instaurar uma narrativa oficial. Então, por exemplo, se a gente olha para o passado da AIDS e define e apaga certas informações, a gente não está só apenas criando a narrativa oficial, né, de qual foi a verdade sobre esse acontecimento, mas a gente também está influenciando justamente como a gente vai imaginar os futuros, tanto das condições, né, de como a gente lida com a AIDS e com a HIV em si, e também do próprio passado queer e LGBT, né. E uma coisa que eu acho que exemplifica bastante essa questão é o papel do ativista Larry Kramer, né, que ele era um ativista bastante conservador, né, ele morreu recentemente, inclusive, e nos anos 80 ele era bastante mal visto nos ciclos ativistas, justamente porque ele tinha uma visão bastante conservadora e de culpabilização, né, dos homens gays pela AIDS, né, ele achava que foi a promiscuidade gay que trouxe a AIDS e que foi o fato dos gays ignorarem tempo demais que era um problema sexual. Então ele tinha esse papel, essa visão muito conservadora, né, muito moralista,
Ele inclusive fez a peça, né, The Normal Heart, que foi produzida ainda durante os anos 80, né, que tem esse olhar conservador e moralista, e que foi uma peça muito mal recebida naquele momento histórico, e que atualmente é muito venerada justamente dentro de grupos ativistas LGBTs, né? Então, uma coisa que no momento da eclosão da epidemia, para o movimento ativista daquele período, era uma coisa conservadora, moralista e totalmente fora do que o movimento pregava, atualmente é celebrado como uma visão legítima da história, né? Ou seja, então o esquecimento que a gente tem apagado dos grupos que tinham uma postura mais radical com a questão da AIDS também cria, né, essa imaginação do futuro onde agora o Larry Kramer é um ativista a ser almejado, né, e não mais alguém com uma posição a ser combatida, né. E os filmes que a gente trata aqui, né, eles trazem essa questão também para o Brasil, né, para o Brasil e para a América Latina, né, onde esse discurso da culpa dos excessos, né, talvez até por o fato de serem países católicos, né, pegou muito forte aqui, né, e num primeiro momento era uma doença vista como uma doença chique, né, era uma doença de elite, uma doença que só as pessoas viajadas pegavam, e que isso está bem demarcado nos dois documentários, né, tanto no Silêncio é um Corpo que Cai, quanto no Inconfissões. A gente tem esses homens de elite, né, de classes sociais muito altas, que podiam viajar para o exterior, né, que inclusive tinham viajado recentemente para os Estados Unidos, né, nas duas narrativas, e é muito curioso também, porque no caso do Inconfissões, né, a Ana vai falar do tio dela, que era o Roberto Galizia, né, e num livro que foi escrito em 1987, o que é AIDS, do Nestor Perlonger, ele vai justamente, aqui eu cito o que ele diz, né, a morte do teatrólogo Roberto Galizia, isolado através dos vidros da enfermaria, passou seus últimos dias quase cego, ditando poemas da enfermeira. No verão de 1985, marca o início da segunda onda de pânico. Os rituais de agonia seriam doravante reciclados insistentemente pela mídia. Ou seja, num livro que foi escrito ali em 87, o Perlonger está marcando o caso do Galizia como um marco, né, da experiência pública, né, e midiática da AIDS, e que atualmente pouca gente reconhece o Galizia nesse papel, né? Então tem um lugar muito forte do esquecimento, né, da importância dessas figuras, e que essas cineastas resgatam, né? E o que eu acho muito forte nos dois filmes é que tanto o que a Galizia faz, quanto o que a realizadora do Silêncio é um Corpo que Cai faz também, é que são duas mulheres cisgêneros, né, e até onde sabemos heterossexuais, né, fazendo esse filme. Na verdade, a diretora do Silêncio se localiza como uma mulher bissexual, mas, enfim, mas são dessas duas mulheres que vão falar dessas figuras familiares para ela, né, e não vão tentar omitir as questões da sexualidade e da promiscuidade desses homens, né. Ou seja, em ambos os filmes, a questão da promiscuidade, da celebração do sexo que esses homens carregavam, é colocado como um fator positivo e não algo a ser escondido ou condenado, né. E eu acho que essa é a questão que mais me interessa nesses filmes, né, em termos de memória da AIDS, porque a gente passou por essas boas décadas, né, essas 3 décadas, onde o discurso conservador tem sido entendido como a narrativa oficial, né, e como a legitimidade histórica. Então, eu acho muito interessante como esses dois documentários trazem um pouco esse papel de tirar um pouco esse olhar moralista para a memória que a gente tem da AIDS, né? Então, não é só um resgate histórico dessas figuras familiares para elas, mas também é uma reivindicação de um passado, né, de um passado de uma memória da AIDS que sai desse lugar do moralismo sexual. Acho que por hora é isso, né? Acho que deu o tempo. Qualquer coisa a gente conversa um pouco mais quando abrir para as perguntas. Super preciso mesmo, no tempo e na comunicação. Obrigado, Laís, e obrigado, Henrique. Nós vamos passar para a terceira fala, da Renata Melo Barbosa Nascimento, e a comunicação é Rio 40 Graus, representações e subjetividades de mulheres negras no filme de Nelson Pereira dos Santos. Você está livre para começar, Renata, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, eu queria só confirmar, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou com um probleminha no áudio, está perfeito? Isso. Então, beleza, só um momentinho.
Espera aí, só um momento. Vou aproveitar e só dar um informe. As questões podem ser jogadas aqui na caixinha do chat, tá bem? Não precisam esperar até o final das comunicações, não. Estão conseguindo ver já? Ainda não. Estão conseguindo visualizar? Sim? Sim. Ok. Bom, primeiro, boa tarde oficialmente. Eu acho que eu tenho quantos minutos que eu não ouvi no início? Você tem 12 minutos, Renata. 12 minutos, ok. Isso. Enfim. Quando der 10 minutos, eu vou ligar meu áudio. Se você começar a passar, eu vou te pedir para concluir. Perfeito. Enfim, esse é o resultado do meu trabalho de mestrado. Sou doutoranda pela Universidade de Brasília, na História, e no meu mestrado eu fiz esse trabalho, essa pesquisa, que é sobre Rio 40 Graus, que eu discuto as representações e subjetividades de mulheres negras no filme de Nelson Pereira dos Santos. Só mais um momento. E aí, do que se trata? A pesquisa, Rio 40 Graus é um filme que é um filme considerado precursor do cinema novo, né, do cinema novo nacional. E aí todas as pesquisas e levantamentos trabalhavam por várias perspectivas, né, desde a questão apenas estética ou de como lidar com a cidade, qual foi a importância dessa obra para falar do cinema novo e das questões políticas da época, mas eu senti falta de um olhar específico em relação às questões de gênero e raça. E adianto que o trabalho ele foi calcado em cima dos feminismos e dos feminismos negros e decoloniais. E nesse caso, a ideia era historicizar e desnaturalizar imagens que normalmente, historicamente, são colocadas em relação às mulheres negras na sociedade. O que eu encontrei? Trabalhei com cinema, com os imaginários e representações dessas mulheres, né? E, como eu disse, a relação do cinema e com a história, por exemplo, é muito forte em relação a propagar e das construções dos imaginários sociais. Quais são os lugares dessas mulheres que foram e são apresentados e construídos na nossa sociedade? E, normalmente, esses estereótipos, eles são construídos de uma forma que não há uma valorização das subjetividades dessas mulheres, ou essas mulheres são tratadas de maneira homogênea, ou em posições normalmente de subalternidade. No caso de Nelson Pereira dos Santos, que, como precursor, trouxe temas interessantes e inovou, eu fui direto nas personagens emblemáticas, que se referem a Ana, Elvira e Alice. Lembrando, essas mulheres, elas são mulheres que, dentro da pesquisa e das personagens, elas representam uma intergeração. Então, tem duas amigas negras e, no caso, também a filha de uma delas. Negras de tez, duas com negras de tez escura e uma delas negra da tez mais clara. E qual seria uma das perspectivas nessa pesquisa? É trabalhar, através da Teresa de Lauretis, por exemplo, a questão do cinema como tecnologia, e nesse caso como tecnologia de gênero. E também como a feminista e pesquisadora Sueli Carneiro, como lidar gênero e raça na perspectiva dos estudos feministas e nos feminismos negros, que colocam um olhar em cima de outras questões, como, por exemplo, das mulheres negras, o direito à afetividade, ou simplesmente do direito à maternidade. Nessa obra de Nelson Pereira dos Santos, ele representa essas mulheres negras, diferente de muitos cineastas, com
um grande respeito. Ele trabalha dentro das condições de produção, ele retrata essas mulheres de uma maneira humanizada. Todas elas, essas 3 personagens, elas, respectivamente, tiveram protagonismo. Um protagonismo no Morro do Cabo Sul, onde se passava a história, num dia de domingo. Porém, esses protagonismos, eles foram muito fortes, todas elas eram trabalhadoras domésticas, e a mais jovem era uma operária. Vejamos, o filme é da década de 50, 1955, e havia uma crítica social em relação ao trabalho, em relação à visão da subalternidade. E, no caso, essas mulheres, elas não deixaram de ser, na história, mães, esposas e chefes de família. Veja bem, no feminismo hegemônico, uma das coisas que são pleiteadas é o direito ao trabalho, ou a igualdade de recursos, por exemplo, em relação aos homens. Só que lembrando que mulheres negras, elas sempre trabalharam. O que acontecia era uma questão da invisibilidade. E o direito, um dos direitos pleiteados nos feminismos negros é o direito à maternidade. Porque muitas dessas mulheres, e no filme mostra exatamente, num dia de domingo, muitas dessas mulheres não tinham condições de estar acompanhando o dia a dia de seus próprios filhos, pois elas tinham preocupações de estar em trabalhos das casas das mulheres brancas e das famílias brancas do Rio de Janeiro, da década de 50. Mas Nelson Pereira conseguiu retratar de uma maneira positiva tanto as trabalhadoras domésticas e, no caso da operária, que é a negra da tez mais clara, como uma rainha da escola de samba. E, numa determinada cena, ela é ofendida por um português como negrinha desaforada, porque ela se mostrava uma mulher segura de sua posição social e de seus desejos, do seu próprio corpo, por exemplo. E, no caso, ela foi protagonista e foi considerada, inclusive, a rainha daquela comunidade. Só que tem um pequeno detalhe. Com toda esse olhar cuidadoso de uma empatia do cineasta Nelson Pereira dos Santos e desse protagonismo que mostra nas tramas da história, é considerado extremamente positivo, sim. Porém, as 3 personagens, Ana, Elvira e Alice, foram protagonistas apenas no Morro do Cabo Sul. Foram protagonistas no seu espaço de trabalho ou de vivência. Mas a história é contada por 6 meninos negros que passam pelos pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Porém, essas mulheres não aparecem nesses pontos turísticos. Essas mulheres são apagadas desses espaços, normalmente, da elite branca, da elite cultural branca, ou da nossa classe média, porque ele faz uma crítica de costumes, inclusive da classe média branca. E cadê essas protagonistas negras? Elas não estavam, elas não apareciam. Enfim, não sei se deu tempo de eu resumir uma trama que ela é profunda, tem muitas questões muito mais interessantes para serem discutidas, mas em 10 minutos espero que eu tenha cumprido o tempo e fico à disposição para o debate. Obrigada. Cumpriu sim, na verdade sobrou tempo, Renata. Se você tiver algo a acrescentar, você ainda tem 2 minutos. Perfeito. Não, eu tenho sim. Não sei se passou diretamente certinho esses slides. Essa obra e essa análise, ela vai de encontro com uma questão interseccional, onde gênero, raça e classe estão colocados na pesquisa
estão para demonstrar que questões da nossa sociedade, que normalmente são relegadas através do mito da democracia racial, quando se fala nas questões raciais, no intuito de diminuir ou colocar as representações e discussões apenas no viés econômico, de classe. E o que nós, eu e minha orientadora, o que nós decidimos fazer, e faz parte das perspectivas dos feminismos negros, é colocar essa questão interseccional, como a questão da sexualidade, como as questões geracionais, a infantilização, como são preponderantes para que nós possamos analisar e entender certas subjetividades que historicamente foram negadas, inclusive no cinema. É isso, obrigada. Obrigado, Renata. Nós vamos, então, para a quarta comunicação desta mesa. Vamos receber agora o Vinícius de Almeida e a Gisele Gubernikov. Desculpa se pronunciei seu nome errado, Gisele. O nome do trabalho é Traje de Cena. Ih, gente, peraí, só um minutinho, deixa eu conferir aqui na minha anotação. Deixa eu voltar aqui no arquivo PDF da mesa, porque para eu não errar o nome da comunicação. O Traje de Cena... Traje de Cena... Gênero, Tilda Swinton em Orlando, 1992. Isso. Obrigado. Traje de Cena como subjetivação de gênero. Tilda Swinton em Orlando. Obrigado, Vinícius. Vocês têm a palavra. Eu vou colocar para apresentar. Bom dia. Foi? Sim. Então, meu trabalho é o Traje de Cena como subjetivação de gênero, da Tilda Swinton em Orlando, o filme de 1992, dirigido pela Sally Porter, adaptação do romance da Virginia Woolf. Eu sou graduando em texto de moda, trabalho desenvolvi junto com a minha pesquisa minha iniciação científica em subjetivação de gênero, e orientado pela professora Gisele numa disciplina de audiovisual. O trabalho é todo feito com pesquisa bibliográfica e análise semiótica das imagens do próprio filme mesmo, e ele é traçado a partir da teoria entre traje de cena e depois sobre como que a moda é uma tecnologia de subjetivação de gênero. Aqui não vou me perder muito tempo aqui, porque não é muito foco do trabalho. Pensando no traje de cena, que é o figurino na linguagem comum no Brasil, é o instrumento cênico utilizado para atribuir tempo, espaço e sentido na linguagem cenográfica, a gente consegue entender que o figurino é a moda que veste o corpo e, junto com o corpo vestido, ele introspecta no público símbolos semióticos para atribuir valor. E pensando no figurino como representante da personagem, quando a personagem troca um figurino, ou ela veste um figurino, ela veste o personagem. Aí, o 7, ele fala sobre quando o personagem troca de figurino durante o filme, durante a peça, ele troca também de personagem e de identificação semiótica. A tamanha importância do figurino na construção do personagem. Aí, pensando a moda como uma tecnologia de subjetivação de gênero, partindo da Teresa de Laurex, que ela coloca a tecnologia de gênero, que é toda aquela construção, seja de tecnologia ou de discurso institucional, que pode controlar o campo do significado social e promove, implanta e representa o gênero como categoria dentro da nossa sociedade. Entendendo a moda como um campo de leitura social, onde todo mundo se vê e atribui um valor àquilo, historicamente falando, a gente tem, durante toda a nossa história, a construção de vários símbolos para atribuir a categoria de gênero, seja gênero homem ou mulher, porque na sociedade a gente estabeleceu uma binaridade proposta no sexo masculino e feminino, e o gênero ele acabou sendo construído socialmente a partir disso. Aí, para Silverman, a roupa tem uma capacidade de subjetivar o indivíduo.
ela fala que a roupa articula o corpo e articula também a psique. Ou seja, junto com pensando em tecnologia de gênero assim, ao você vestir uma roupa, você está articulando o seu gênero e articulando a psique. Você se veste porque você pensa que é mulher, de acordo com o que é dito que é mulher, como por exemplo. Aí, pensando nesse sentido, Conceição, ele afirma que a moda tem capacidade de criar significados dentro da mente humana, dependendo das circunstâncias em que cada indivíduo coletivo está inserido. Pensando nessas circunstâncias, a moda, como figurino, ela consegue criar o gênero da personagem de acordo com a social e a história representada, o que a gente acaba vendo no filme. Indo para o filme é dirigido pela Sally Porter, é uma adaptação do romance da Virginia Woolf. A sinopse do filme é que é um rapaz da nobreza inglesa, no qual, ordenado pela Rainha Elizabeth, ele é ordenado a permanecer sempre jovem através dos séculos da história, ou seja, ele vive a vida, ele não chega a envelhecer. Aí ele morre e vive em outro corpo. Com isso, ele acaba vivenciando vários relacionamentos, experiências e também gêneros e sexos diferentes conforme ele vai vivendo e renascendo. A intérprete do Orlando é a Tilda Swinton em todas as vidas. Ela representa a personagem durante todo o filme. O filme começa com início no século XVI, e a gente tem toda a ambientação do filme de acordo com data, pela cenografia e pelo figurino. Aí, o primeiro figurino que eu vou analisar é o primeiro figurino da Tilda Swinton, como um nobre em 1600, e a gente consegue entender que a protagonista é um homem, pela toda a construção do figurino masculino de cavalaria da época. O casaco e esses amontoados de cavalaria mesmo. Que as calças foram feitas exatamente para poder andar a cavalo, com trajes típicos masculinos do século de 1600. A segunda, logo após, o personagem ele aparece como embaixador inglês na Turquia, no outro período, por volta do final do século XVIII, pelo indicativo do figurino. Dessa vez a gente já vê muitas influências de uma outra moda, um pouco mais chamativa, onde tem esse casaco fur coat e as meias compridas e as calças bufantes. Também são símbolos de um homem aristocrata da época, onde ele tinha toda a importância de estar convivendo com as pessoas e representando a sociedade. Logo após a próxima vida do personagem, que a gente vai analisar, ela renasce como uma mulher nobre do século XVIII. Nesse figurino, a gente consegue perceber notavelmente várias referências à Rainha Antonieta e todo o período vitoriano. São os babados, as cores, a peruca, a maquiagem. O figurino acaba construindo a imagem de uma mulher da época na personagem Tilda Swinton. Então aqui a gente conseguiu ver 3 personagens distintos construídos através do corpo vestido da atriz só pelo figurino. Nessa cena do filme, ela entra nesse labirinto com essa roupa e sai pelo labirinto com exatamente essa outra roupa, representando outra vida já. A personagem aqui, ela renasce como uma mulher do começo do século XIX, o que a gente pode ver pela sobriedade do vestido, perdeu todos aqueles babadinhos e tudo mais, e a gente também consegue ver, não tem mais a peruca, o cabelo dela é diferente, a roupa, a construção de um vestido histórico, o espartilho, muito importante na construção desse figurino, para representar uma mulher do começo do século XIX. Após isso, a personagem ela revive em outra vida como um jovem no final do século XIX, aristocrata em inglês também, o cabelo comprido, o laço, as roupas bem esvoaçantes e nada marcado. É bem típico uma roupa masculina, o paletó, aqui essa imagem não tem paletó, mas a personagem usa. E a gente consegue entender, com a relevância do figurino, que ele consegue, através da moda e do corpo vestido pela simbologia social, que a gente consegue construir o gênero partindo dessa ideia de tecnologia de gênero pela sociedade. Só que o corpo, só a roupa em si, ela não constrói sozinha. O corpo vestido acaba participando do traje ativamente. Aí, pensando nessa fluidez, o corpo vestido da atriz Tilda Swinton é de extrema importância para ajudar na subjetivação da personagem. Pensando que ela claramente se identifica como andrógena e visualmente é construída uma imagem de androgenia, visto que androgenia, para o Fowler, eu peguei essa
conceituação que eu gosto dela, que é o andrógeno não é macho ou fêmea, e ao mesmo tempo não é nem macho nem fêmea. E é sempre essa brincadeira de representar e não representar, e um intervalo ou não entre os dois sexos. E a Tilda Swinton, ela se mostra essencial nessa subjetivação da personagem, porque a partir dessa fluidez andrógena, ela consegue tanto identificar e tanto ativar signos masculinos quanto signos femininos ao vestir o traje. E é isso, eu acho. Não sei se tem tempo. Vinícius deu. Na verdade, você ainda tem 2 minutos. Se você tiver algo a acrescentar, seria ótimo. Ai, é que eu acabo ficando nervoso, aí não. Falo tudo embolado. Mas eu acho que é isso. Aí, se tiver alguma dúvida. Tudo bem, obrigado pela comunicação. Vamos passar para a próxima. A gente vai receber agora a Karine Arruda de Souza, e ela vai apresentar o trabalho Uma Mulher Negra na Direção. Apontamentos iniciais sobre a cineasta Adélia Sampaio. Karine, boa tarde. Oi, gente. Deixa eu só apresentar aqui. Vocês estão vendo? Tá começando a aparecer sua apresentação, tá subindo. Ah, beleza. Isso, Agora chegou. foi. Obrigada. Nossa, eu tô um pouquinho nervosa. Um pouquinho não, bem nervosa. Mas vamos lá. Bom, eu espero que todo mundo esteja bem, né? Apesar desse momento difícil que a gente está passando. Eu sou graduanda em História e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa de iniciação, né, que é em História em Cinema, e que ela ainda está em andamento. Bom, a minha pesquisa ela pretende analisar a trajetória da cineasta Adélia Sampaio e o seu longa-metragem Amor Maldito, de 84, que é o primeiro filme com circulação comercial no Brasil, dirigido por uma mulher negra, né, um longa-metragem. Eu fiz essa escolha dessas 2 direções de estudo porque, para mim, não tem como falar de Adélia sem falar do seu filme e vice-versa. Antes de chegar ao longa, a Adélia dirigiu 4 curtas e atuou aí na produção de mais de 70 filmes, assumindo em alguns deles o cargo de diretora de produção. De acordo com a Edileuza Penha de Souza, na tese Cinema na Panela de Barro, de 2013, a Adélia ela foi pioneira Vocês estão vendo a minha... Gente, desculpa, Desculpa, Haroldo, deu uma travada aqui em mim. Não. Tá tudo bem, Karine. A gente tá vendo seu texto de apresentação. Você tem Olha só. Você tem slides? Tenho. Foi agora? Isso. Desculpa, agora gente. Agora a gente tá recebendo seus slides. Não, desculpa, gente. Dificuldade com a tecnologia. Bom, de acordo com a pesquisadora Edileuza, na tese dela Cinema na Panela de Barro, de 2013, a Adélia ela foi pioneira desde o final da década de 70, quando ela já atuava como assistente de produção. E no TCC da Clarissa Sede Oliveira, de 2017, que chama As Trajetórias de Adélia Sampaio na História do Cinema Brasileiro, ela aponta que o pioneirismo também ocorreu na fundação de uma produtora de filmes, que foi uma parceria entre a Adélia e a irmã dela, Eliana Colbert. Só que, assim, apesar dessa trajetória na produção e na direção, a Adélia e a sua obra têm sido ignorada pela historiografia do cinema brasileiro. E ainda que nos círculos de cinemas voltado para trabalhos de pessoas negras, o nome de Adélia seja colocado como referência, o nome dela não tem esse mesmo lugar, esse mesmo peso fora desses locais. Devo lembrar também que no Brasil a gente tem uma grande produção de mulheres negras no cinema, entretanto, poucas dessas mulheres conseguiram dirigir um longa-metragem. Né? Então, por exemplo, a gente tem em 2017 a Viviane Ferreira, que começou a produzir aí Um Dia com Jerusa, que foi um desdobramento do Dia de Jerusa de 2014, e ela lançou o longa dela agora em 2020.
E aí a gente também tem a Camila de Moraes, que dirigiu o documentário O Caso do Homem Errado, em 2018, né? Dessas duas diretoras que eu falei, e só uma parte dessa grande produção de mulheres, a Camila foi a segunda diretora negra a lançar um longa com circulação comercial no Brasil e que assina sozinha a direção. E aí eu reforço essa questão de sozinha, porque eu sempre tenho em mente a comparação com a Adélia Sampaio, né? Só que aí, o filme da Camila, ele é um documentário, né? Não é nenhum problema. Mas aí, se a gente for pensar em comparação com a Adélia, ela continua sendo, então, a única mulher negra que conseguiu lançar comercialmente um longa de ficção, né? E se a gente tiver o lançamento comercial do filme da Viviane Ferreira, a gente vai ter aí, digamos, a sucessora da Adélia Sampaio após mais de 30 anos, né? Ou exatos 36 anos, se ela conseguir lançar o filme ainda esse ano. Tem os dados da Ancine de 2016, né, que de todos os filmes que foram lançados, nenhum foi dirigido por uma mulher negra, né? Os dados estão focados na produção comercial, mas mostra aí também que essa ausência de mulheres negras na direção, com circulação comercial, explicita aí as dificuldades vividas por elas para desempenhar esses papéis de comando no cinema, né? E aí eu vejo isso como indício do racismo no meio do audiovisual e na sociedade no geral, né? Falando esse panorama aí bem breve, vamos entrar aí na própria vida da Adélia. Sobre a Adélia, né, durante a minha pesquisa, eu li 9 entrevistas que foram publicadas em revistas, jornais e sites. E, em geral, esse material mostra pra gente um pouco do início da vida da cineasta, a relação dela com o cinema desde jovem, a chegada dela na Difilme, que era distribuidora de filmes do Cinema Novo, né, e ela trabalhou como telefonista lá. Né? Nos seus depoimentos a gente pode notar como a oposição que a gente, ou pelo menos que eu observo na obra fílmica dela, também se apresenta no percurso de vida dela, né? Ela nasceu em Belo Horizonte em 1944, com o nome de Adélia Pereira Sampaio, e ela teve uma vida difícil, né? A mãe dela era trabalhadora doméstica, e na infância de Adélia, ela foi separada da mãe pela mulher que a mãe dela trabalhava, e tanto a Adélia quanto a irmã dela foram colocadas em internatos longe do Rio de Janeiro, que era onde a mãe estava trabalhando, né? A Adélia tinha 6 anos quando isso aconteceu, e só 7 anos depois que ela conseguiu reencontrar a mãe, quando a mãe conseguiu dinheiro para buscar a filha, né? Porque a patroa colocou todas as contas de viagem e de internato nas custas da mãe. Aí, quando ela está com 13 anos, ela volta para o Rio, acompanhada da irmã, e acompanhada da irmã, ela assiste pela primeira vez um filme no cinema, que era o Ivan Terrível, do Eisenstein, e ela disse que foi nesse momento que ela teve vontade de fazer cinema. Aí, Uau. na primeira... Oi? Desculpa, meu microfone estava aberto. Eu só mandei um uau. Ah, tá. Bom, na primeira entrevista que ela dá, que é para a revista Filme Cultura, de 88, ela já menciona aí 2 dificuldades que ela enfrentou para ser cineasta, né? Que é a questão de ser uma arte elitista e de ser majoritariamente masculina. Então, ela, mulher e não pertencente à classe alta, então ela já seria aí o oposto dos colegas de trabalho dela, né? A cineasta também menciona que o fazer cinema foi uma questão para a família. Ela conta que a irmã dela dizia que ela deveria trabalhar para ajudar a mãe e não pensar em fazer cinema. Pelo menos isso foi no começo, né? Depois elas tiveram a parceria fundando uma produtora de cinema juntas. Uma outra coisa que aparece nas entrevistas é a menção de todo mundo que ajudou ela durante o trajeto de cineasta. Então, desde os diretores que ela tinha contato na Difilme, muitos dos quais ela estabeleceu uma relação de amizade, até outras pessoas da equipe de produção. Nessa mesma entrevista, ela diz que, apesar das dificuldades para estruturar, né, o seu trabalho, ela diz, abre aspas, que não foi muito complicado em função dessas muitas pessoas com as quais trabalhei no cinema e que, de certa forma, me conheciam. Fecha aspas. Mas ainda assim, ela diz que ela conta a dedo realmente quais as pessoas que acreditavam nela, né, que diziam que ela tinha condições de dirigir um trabalho.
Nas suas falas, a gente também nota a questão do racismo, mas isso só aparece depois da publicação da tese da Edileuza, né? Então, depois de 2013. E a Edileuza é responsável por colocar a Adélia nesse lugar de pioneira no cinema nacional, né? Nas 2 entrevistas que eu li antes de 2013, ela não menciona o fato do racismo ser uma dificuldade por ela enfrentada, né? Nessas entrevistas pós-2013, ela já passa a se nomear como mulher negra e a colocar isso como um obstáculo para se fazer cinema. Numa entrevista que ela dá ao Blogueiras Negras, em 2016, quando ela está falando sobre as maiores dificuldades que ela diz, né, para produzir um filme, ela diz que o cinema é, sem dúvida, uma arte elitista. Aí chega uma preta, filha de empregada doméstica, e diz que vai fazer e vai chegar à direção. Claro que foi difícil, até porque me dividi entre fazer cinema e criar meus 2 filhos. Então, aqui, a gente vê que aparecem as questões de gênero, de raça e classe em conjunto, né? Então, reforçando aí de novo que tem essa oposição em relação à maioria dos colegas de profissão, né? E se a gente for pensar, é isso mesmo, né? Ela também conta que ela vivenciou casos de racismo durante filmagens do seu primeiro curta, Denúncia Vazia, 79, ela e o seu diretor de fotografia, né? E ela menciona que ela sempre teve uma característica de ter sempre pessoas negras nas suas equipes de produção. Então, aqui é uma questão também para a gente olhar com mais cuidado essa questão de identificação, de autorreconhecimento como mulher negra, e de investigar também as equipes dos filmes dela para ver essa questão da diversidade, né? E só uma coisa também para finalizar a parte da vida dela, ela é possível ver também que ela tem muita dificuldade de lançar novos trabalhos, né? Então, ela dá uma entrevista nessa primeira entrevista que ela deu, ela menciona que ela está produzindo aí, está com uma ideia de lançar um novo longa, que chama A Barca dos Visitantes, que são sobre mulheres de presos políticos durante a ditadura civil-militar, né? Só que aí o filme ele vai aparecer de novo em 2018, numa outra entrevista dela, e ela diz que ela ainda está dedicada à produção, né? Então, isso me faz pensar em todas as dificuldades de reconhecimento dentro do campo do fazer cinema e dos estudos na área que apresentam uma relação com o esquecimento que ela tem, né? E como está atrelada a um pensamento dentro de um sistema que privilegia homens brancos e de classes altas. Bom, para a gente entrar para falar do filme, rapidinho. Em Amor Maldito, a gente tem aí a história da Fernanda Maia, uma jovem executiva que ela é acusada de ser uma má influência por conta da sua orientação sexual e acusada também pela morte de Sueli Oliveira, né, que era uma mulher que aí desejava ser famosa. O filme, ele pode ser dividido em 4 grandes momentos, né? O primeiro é a exibição do título de Miss, conquistado por Sueli e seu suicídio. O segundo momento é a acusação da morte, que recai sobre Fernanda e que cobre a maior parte do filme, em um julgamento baseado na moralidade conservadora. Terceiro, seriam as revelações sobre a relação da Sueli com sua família, especialmente com o pai dela, o pastor Daniel Oliveira. E, por fim, a absolvição de Fernanda, né? Fazendo uma análise inicial da obra, baseada na metodologia do Ismael Xavier, é possível dizer, então, que a oposição, esse sistema de opostos, é o que está regendo a estrutura do filme, né? Então, essa característica ela aparece tanto no assunto do filme, mas também na sua forma, né, no encadeamento das informações. A gente pode notar isso tanto na grande forma do filme, com Fernanda enfrentando a acusação de ser a responsável pela morte da Sueli, né, o que está percorrendo em toda a narrativa, como nos detalhes. Então, a gente verifica a oposição entre verdade e mentira nas cenas de depoimentos, a oposição entre razão e religião, oposição entre conservadores e minorias, e outros exemplos, assim, são muitos detalhezinhos que a gente pode notar na obra. Karine, Oi. Licença, eu gostaria de pedir para concluir, porque os seus 12 minutos já aconteceram. Tá bom. Bom, só para finalizar mesmo, para dizer que essa questão da oposição está presente na obra dela, né? E só para finalizar, eu queria destacar então que
os estudos sobre mulheres negras no cinema brasileiro é de suma importância dentro de uma sociedade, né, como a nossa, e que está se estruturando aí nas opressões de raça, gênero e classe. Né? Então, a ausência de negros e negras na direção dos filmes, eu acho que corrobora para que a visibilidade da população negra e das suas pautas tenha uma presença reduzida no cenário nacional. E eu acho que só vai haver mudança na cinematografia nacional quando mais mulheres negras, né, estiverem nesses postos de comando da produção cinematográfica e na produção comercial também. Então, acho que assim a gente talvez consiga caminhar aí para mudanças estruturais tão necessárias. É isso, gente. Obrigada. Vamos lá para as perguntas. Obrigado, Karine. Demais seu trabalho. Lembrando que o chat está aberto para perguntas. E agora eu vou fazer a última comunicação dessa mesa. O meu trabalho se chama Masculinidades Vistas sob Ocupação das Telas, Guerra Aérea e Cinema, Masculinidades Vistas sob Ocupação das Telas. Eu estou no meu celular, porque eu não consegui ajustar o áudio do meu computador, então estou tendo bastante problemas desde ontem. Infelizmente, eu não vou poder exibir o slide que eu preparei, em que as imagens do trabalho de 2 filmes estavam, enfim, organizadas, e algumas passagens do texto em que eu vou ler. Então, eu acho que a gente vai ter condições de debater de algum modo no final, até porque eu vou falar de um filme, ainda que superficialmente, bem conhecido. Primeiro, eu queria dizer que meu trabalho é uma contribuição pequena ao tema que eu estou abordando, assim, né? É o primeiro movimento sobre um campo que pode ocupar algumas páginas da minha tese de doutorado, ou mesmo de um artigo que pode ser escrito. Desse modo, eu peço a generosidade mesmo de vocês. Sei que Henrique é atento às questões que eu vou colocar, então, Henrique, por favor, me mande dicas e sugestões. A comunicação parte de uma pista encontrada em Além do Carnaval, historiografia da homossexualidade masculina brasileira ao longo do século XX, feita por James Green. No capítulo em que o Green trata das mudanças na topografia urbana das grandes cidades brasileiras, entre as décadas de 40 e 70, mostra como algumas praias, bares e cinemas tornaram-se aos poucos espaços de confraternização, encontro e pegação que deslocaram os homens gays das regiões morais, deixando-os mais visíveis em outras partes das cidades. Nessa seção do livro, ele abre aspas para uma de suas fontes. Houve muita perseguição. As pessoas cercavam os homossexuais e chamávamos eles os pássaros de Copacabana, numa alusão ao filme de Hitchcock. A fala me leva a tratar de modo bem livre o cinema com as masculinidades, especialmente em relação com a experiência urbana e a ocupação das salas. Meu objetivo é deixar à mostra como o dispositivo cinematográfico pode funcionar como tecnologia de si, ou no desdobramento que a Teresa de Lauretis fez no conceito Foucaultiano, numa tecnologia de gênero, em 3 diferentes linhas, que espero desenvolver com mais calma nesse texto que pode vir no futuro. Pela relação espectatorial, pela cinefilia e pela ocupação dissidente das salas. Eu vou começar fazendo uma breve descrição dos pássaros, para falar da relação espectatorial e da cinefilia. Em Os Pássaros, Melanie Daniels viaja a Bodega Bay, no litoral da Califórnia, para conquistar Mitch, homem com quem flertou no dia anterior. Ela leva de presente para a irmã dele 2 lovebirds, mas com sua chegada vai ser vítima ou causar algo que o suspense do filme não resolve, o ataque dos pássaros contra os humanos. Terror e medo, então, tornam-se vetores impossíveis de mapear ante o ataque aéreo. Encontrando um texto livre, na verdade, encontrando ali um texto a ser explorado pelas bichas descritas por Green, há a transição das imagens e sensações oferecidas pelo filme para a vida. Essas questões já foram exploradas, enfim, por diversos teóricos que perseguem a possibilidade de aproveitamento espectatorial para a produção de repertórios, subjetividades e identidades LGBTQI ou queer, como Richard Dyer. Nesse caso, o repertório constituído a partir do filme criou estratégias de comunicação num espaço de sociabilidade em constituição, que deixava mais evidente modos de vida partilhados pela experiência bicha de habitar a cidade nos anos 60. E aqui eu vou começar a falar da cinefilia.
Para tratar da cinefilia, eu vou voltar ao Hitchcock, porque o Hitchcock é uma figura central para a definição da política de autores criada nas décadas de 50 e 60, né, na França. Naquele momento, sua obra foi reavaliada e balizada por esforço crítico, que encontrava em seus filmes um pensamento próprio e autoral, que elevava a artistia de seu cinema e mesmo do cinema. E aí, gente, plena ciência do problemático Hitchcock, da forma como Hitchcock assediou continuamente suas atrizes, e a Tippi Hedren, que é a estrela desse filme. E a minha leitura queer, na verdade, a minha leitura espectatorial apresentada até aqui é muito, muito pequena, assim, porque, de verdade, o filme apresenta uma série de situações para se realizar, de fato, um queering muito potente, invertendo, inclusive, essa relação que eu construí primeiro, em que o pássaro, no final das contas, não é a ameaça à bicha, mas a ameaça ao núcleo familiar e às sociabilidades familiares, e à constituição da família nuclear e reprodutiva que o filme vai estabelecendo. E aí, voltando desse parênteses, eu trago o trabalho de Antoine de Beck sobre a cinefilia francesa, porque ele aponta que se trata de um esforço, esse esforço dos jovens turcos, dos cahiers do cinema, invalidar a paixão pelo cinema industrial de Hollywood, com Hitchcock. Uma paixão movida também pelo culto erótico às atrizes, em um momento em que o acesso à cidade e aos cinemas garantiu a concentração de homens ao redor dos espaços e dentro das salas, para o deleite, com segurança, e também para erigir uma cultura que modificaria tanto os parâmetros críticos e definiria os cânones. Tem uma imagem que eu traria aqui, muito emblemática dos Incompreendidos do Truffaut, né, em que os dois personagens estão dentro de um quarto tomado, o quarto de um dos personagens tomado por cartazes dessas atrizes. A gente vê a Mônica, do Mônica e Desejo do Bergman, seminua nessa imagem, né, e é bem ilustrativa. E aí, para fazer interlocução com essa ideia, eu encontrei um artigo na verdade, não um artigo, um texto muito bacana de uma crítica pesquisadora chamada Ana Carolina de Almeida, em que ela problematiza, de fato, a referencialidade heteronormativa, masculina e branca, sob a qual a cinefilia foi gerida. Em seu curto texto, questiona o lugar das mulheres, das LGBTQs, nesses espaços, ao encontrar no texto de Beck as assimetrias que impediram, por exemplo, a circulação e ocupação de cinemas equivalente à masculina. Almeida aponta ainda os modos como a cinefilia pode ser entendida como uma performance autorizada pelo olhar masculino e propõe subverter isso. Sua proposta nos convida ao envolvimento menos ritualístico com o cinema. Na esteira de Bell Hooks e Deleuze, propõe uma crítica opositiva que encontra prazer na desconstrução do olhar masculino heterossexual, forçando uma aliança com o que o cinema dá a pensar e não necessariamente a consanguinidade que a filiação denota. Dessa forma, estabelece nem filhos nem irmãos, mas amigos do cinema, amigas do cinema. É importante destacar também que Beck deixa ver o quanto o dispositivo do cinema é potente, né? A sala escura é potente para os encontros eróticos entre homens e mulheres. Em relação às bichas, podemos dizer que as salas, desde as primeiras décadas, ofereceram espaço para as práticas dissidentes que desprendem a experiência fílmica do olhar apenas para a tela, constituindo assim importante dispositivo de produção de subjetividades e afirmação de identidades masculinas. E aí cito o trabalho do George Chauncey a partir da experiência estadunidense. E procurá-la na experiência LGBTQ brasileira para pensar masculinidades é um trabalho que está sendo sistematizado já há bastante tempo, tanto na historiografia, como em trabalhos de psicologia institucional, como na etnografia. Eu vou trazer indícios substanciais
a partir do trabalho do Perlonger também, o negócio do Michê. Não sei se vocês conhecem, basicamente o Perlonger fez uma etnografia sobre as regiões morais do centro de São Paulo, inclusive as salas de cinema, para mapear práticas sexuais e traçar identidades dos homens envolvidos na prostituição e na pegação masculina. O trabalho deixa ver de que modo esses espaços, códigos, os atravessamentos raciais de classe econômica modulam as práticas e reafirmam identidades. E também traça um importante olhar sobre as redistribuições provocadas dessas populações, né, provocadas pela gentrificação e as investidas policiais sobre essas populações a partir de 68 com o AI-5. Green, por exemplo, destaca também a inclinação da polícia nas redes eróticas, que denotam a participação na pegação, apesar da ambivalência com que se comporta ao fazer de refém e extorquir aqueles e aquelas que buscavam na sala escura algum tipo de prazer e experimentação. E aí eu falaria um pouco de Bailão, do Marcelo Caetano, traria algumas imagens do Bailão, do Marcelo Caetano, um curta, em que ele basicamente traça os espaços de sociabilidade de São Paulo, nesse momento, entre os anos 60 e 70, mostrando de que forma essas identidades se constituem. E aí, para dizer que também há uma investida genealógica mais contemporânea também acerca disso, eu queria destacar o trabalho do Helder Thiago Maia, que realizou uma pesquisa de doutorado incrível, assim, ele buscou na literatura latino-americana passagens que apontam para a produção dessas subjetividades dark room, pela ocupação dissidente das salas. O trabalho, entretanto, trata majoritariamente de personagens homens, ainda que o investimento dos corpos femininos estivessem presentes também no escuro, como o lampejo de Ana Cristina César Deixa Ver. E aí tem um trechinho aqui da Ana C., na verdade um poema chamado Anônimo, da Ana C., que deixa muito a ver isso, que é lindo. Ela diz: sou linda, gostosa. Quando no cinema você roça o ombro em mim, aquece, escorre. Já não sei mais quem desejo, que me assa viva, comendo coalhada, ou atenta ao buço deles. Que ternura inspira aquele gordo aqui, aquele outro ali. No cinema é escuro e a tela não importa, só o lado, o quente lateral, o mínimo pavio. A portadora deste sabe onde me encontro, até de olhos fechados. Falo pouco, encontre. Esquina da concentração com difusão, lado esquerdo de quem vem. Jornal na mão, discreta. E é isso, obrigado. Gente, acho que estamos abertos ao debate. Natália, você tem alguma orientação para nos dar? Para me dar, na verdade? Então, ainda não recebemos nenhuma pergunta no chat, então se alguém quiser mandar agora pergunta escrita ou quiser abrir o microfone também, a gente tem esse tempinho e a mesa ela encerra às 3h30. Então, a gente tem esse tempinho mesmo, quase 45 minutos para conseguir debater mesmo. E agradeço todas as apresentações, está sendo muito bacana. Oi, boa tarde. Gente. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu prefiro mais do que o chat, primeiro que eu não enxergo direito. Eu queria dialogar com a Karine, que fez a apresentação sobre a Adélia Sampaio e dialoga muito com as pesquisas que eu acompanho e trabalhos, enfim. E essa discussão da questão de gênero e raça é muito importante. E, primeiro, falar que eu achei interessante a apresentação, e, obviamente, que 10 minutos não dá para falar sobre o todo, e já deu para dar uma ideia. E, normalmente, Karine, até dialogando um pouco com o meu trabalho, e com o trabalho que eu apresentei hoje, eu faço uma análise da branquitude, principalmente dos homens brancos, que tem, como o cineasta Nelson Pereira dos Santos, que da década de 50 ele tinha um projeto, quando jovem, de falar de uma outra perspectiva da população negra brasileira. E no Rio de Janeiro, por ser capital federal naquela época.
E ele trabalhou muito bem nessas representações, mas, de uma certa forma, essa invisibilidade, os lugares sociais para as mulheres negras estavam ali congelados, mesmo de uma maneira respeitável, mas eu não vi uma ruptura ou uma outra possibilidade, né? E no seu trabalho, você fala de uma cineasta negra, né, que tem todo um processo, é um processo dentro desse racismo institucional e estrutural que nós vivemos, de se ver na sociedade, de perceber os seus protagonismos e de valorizar. E você conseguiu falar muito bem. O que mais que você percebeu? Por exemplo, em relação às personagens, você percebeu que a Adélia Sampaio deu um tratamento mais interessante nas questões subjetivas dessas personagens? Conseguiu fugir do senso comum de uma maneira estereotipada ou de uma maneira que normalmente, quando fala relações sexuais homoafetivas, né, e a gente sabe que o filme dela, inclusive, para ser liberado na época, teve que entrar como um filme... E pornô chanchada. Isso, de pornô chanchada. E o que você conseguiu ver? O que você conseguiu aprender até esse momento na maneira que ela, como mulher negra, e nós sempre estamos em construção, porque a gente faz parte de uma epistemologia hegemonicamente eurocentrada, né, ou anglófona. Como que você conseguiu perceber, até o momento, esse tratamento que ela deu às personagens? Comparando aí com o que a gente conhece dentro dessa perspectiva branca eurocentrada. Bom, obrigada pela pergunta, Renata. Isso é uma coisa que eu ainda estou vendo de aprofundar. Não sei se eu vou conseguir aprofundar na minha iniciação, mas eu pretendo entrar no mestrado com esse tema mesmo. Mas o que eu notei até o momento é de que ela tem uma forma diferente de lidar com a questão da relação homoafetiva, né? E aí eu ia comentar isso na apresentação, mas como você bem falou que, né, o tempo é muito curto, eu me bananei aqui também no nervosismo, mas o filme da Adélia, eu acho que ele rompe com as representações estereotipadas, né? Acho para usar um pouco do conceito aí da Bell Hooks de olhar opositor, eu acho que a Bell, ela constrói de uma forma aí, uma forma diferente a relação entre essas duas mulheres, né? E aí, como que eu vejo isso na obra, né? Na maneira como isso está construído na obra, na forma como a câmera lida com essas duas personagens, eu não vejo, por exemplo, corpos de mulheres sendo exibidos para a câmera, né? Então, quando eu tenho as cenas em que as duas personagens, elas estão tendo os seus momentos de carícia, a gente não tem aquela câmera que está hipersexualizando essas mulheres. É uma câmera que pega elas mais de... Eu esqueci o nome da câmera, mas pega aqui da cintura para cima. Tem um close, mas não é um close que sexualiza, é um close também que mostra mais o carinho que essas duas personagens têm, né? Uma coisa que eu ainda tô também para colocar isso de um jeito mais, de uma forma, de um modo mais cuidadoso, né? A personagem que a Vilma Dias faz, que é a Sueli, né? A Sueli é aquela mulher que deseja ser fama, aquela mulher que é bonita, que se cuida, que é sensual, né? E olhando pro filme, eu fiquei pensando, nossa, será que isso é de alguma forma também representar o estereótipo? Só que até o momento, se eu pensar nesse filme no conjunto da obra, eu acho que isso entra também como uma característica da oposição na estrutura do filme, né? A Sueli, ela é uma filha de um pastor, então criada dentro de uma família, de uma moral conservadora. Tem umas cenas que mostram ela com uma roupa toda que cobre, não tem uma roupa que mostra a sexualização, né?
E no restante do filme a gente tem ela de um jeito, vamos dizer, uma mulher liberada, né? Não é o seu melhor termo, mas é uma mulher que gosta da sua aparência, é uma mulher que quer ser uma Miss, quer ser Miss, e ela vence, né, o prêmio de Miss. Então, eu pensando no conjunto da obra, eu não colocaria essa representação ainda como um estereótipo, mas também como uma forma oposta a como ela era tratada, né? Eu acho que, no geral, é isso, assim, eu vejo essas duas personagens realmente, assim, com um olhar diferente, mas uma coisa que eu quero muito fazer também é comparar o filme dela com as obras de pornô chanchada do período, né, para eu conseguir ter mais elementos para colocar essa comparação, né, bacana, mas a princípio eu diria isso para você, eu acho que tem aí uma questão de olhar opositor nessa construção também, e no conjunto da obra também eu não colocaria aí como uma representação que sexualiza as duas personagens. Espero que eu tenha conseguido te responder. Gente, lembrando mais uma vez que o espaço para perguntas está aberto, eu vou direcionar uma pergunta do Cícero Santos para Renata e para Karine. Renata e Karine, vocês acham sintomático que apenas a negritude seja concebida como raça nas análises audiovisuais comuns, como se branquitude fosse universal, ainda perpetuando uma epistemologia cis-heteropatriarcal, mesmo que falando das diversidades? E é isso. E uma pergunta para Nayara. Nayara, gostaria de saber quais reflexões guiam a parte qualitativa da sua pesquisa. Essa pergunta é da Laís Lourenço. Posso responder? Posso começar? Então, Cícero, foi ótima a sua pergunta, né? Eu não enxergo, eu estou aqui tentando olhar as letrinhas, mas fica até ridículo, porque eu fico aqui quase na tela. Mas o que acontece? Historicamente, socialmente, normalmente, nós estamos acostumados a população negra, em geral, está acostumada a ser racializada, né? Quantas vezes nós escutamos, isso é um problema de negros? Ou quando, numa sala de aula, num espaço de trabalho, eu, pessoalmente, não só na universidade, eu trabalho com a questão de gênero e raça há muito tempo, e normalmente nós somos quem devemos responder, né? Como se a responsabilidade fosse da população negra. Ou quando fala da questão de gênero, e aí eu estou falando gênero mulheres, eu coloco no plural, mas muitas pessoas falam ainda no singular. E falar das mulheres negras, pronto, é um grande problema ainda, né, em pleno século XXI. A questão de discutir a branquitude, além de ser uma provocação, é mostrar quais são os lugares de privilégios da população branca, é racializar a população branca. É mostrar que os problemas não são só dos negros, os problemas não são só dos negros e negras, não são só do LGBTQ alguma coisa, enfim, são problemas que a sociedade deve discutir. Pensando no conceito de interseccionalidade que a Kimberly Crenshaw trabalha, pensando no olhar das marcas de controle, das questões de controle da Patrícia Hill Collins, pensando em Bell Hooks, como muito bem foi, que a Karine apresentou e mencionou, pensando em Sueli Carneiro, pensando numa epistemologia que sai dessa lógica branca, eurocêntrica, masculina, nós conseguimos perceber que o debate é muito maior. Ao mesmo tempo, ele é simples. Simples no sentido que a gente precisa ter empatia e começar a compreender que eu, por exemplo, que falo numa perspectiva do cinema e da literatura, mas em qualquer área do saber, e nas artes e na cultura, não dá para racializar ou colocar como uma questão sexual
primordial como se fosse algo à margem, ou quando a gente discute as ditas minorias, é uma questão epistemológica, uma questão de linguística. Quando a gente focaliza simplesmente apenas uma categoria, e no caso a população negra, as mulheres negras, enfim, tira a responsabilidade da branquitude, tira a responsabilidade da população branca olhar esses estereótipos que a população branca construiu. Então, racializar a população branca ajuda a um debate mais amplo de todos os grupos étnicos, de todas as orientações sexuais, e ver que a sociedade ela não pode ser dual, simplista, e que nesse meio tempo, como as outras, até aproveitando as outras apresentações, homens, mulheres, tem uma gama aqui, nós somos muita coisa. E a visão não pode ser homogênea, ela é ampla. Então, Cícero, parabéns pela pergunta. Eu respondendo que é isso, falar de branquitude é mudar um pouco essa ordem, é colocar em foco algo que normalmente é colocado para debaixo do tapete. Não sei, só complementando aí, também concordo, eu acho que é fundamental que a gente lide e coloque a questão da branquitude como raça, né? A branquitude não é universal, e a gente, no caso, eu vou falar, né, no caso de pessoas negras, a gente é colocado sempre como outro, né, e o outro sempre em relação ao branco, então a gente precisa, assim, levar isso em consideração nas análises. E aí, só para falar uma coisa muito rápida, porque a Renata já falou super bem, mas eu lembrei de um texto da Bell Hooks sobre analisando asas do desejo, e ela fala uma coisa maravilhosa, né? Comentando com os amigos dela, porque não tem negros, porque o filme tá sendo gravado em Berlim, então só tem pessoas brancas lá em Berlim. E ela fala, gente, por favor, né, vamos parar com isso, é muito sintomático que só tem pessoas brancas no filme, e numa cidade que, gente, pessoas negras temos em todos os lugares, né? Então, eu acho que só queria colocar isso a mais. A Renata já falou muito bem, e Cícero, obrigada pela pergunta também, maravilhosa. Oi, minha vez agora de responder? Vocês já terminaram? Isso, Nayara. Ah, tá bom. Isso. Eu liguei a câmera e eu fiquei, meu Deus, será que já é minha vez? Desculpa. Então, a Laís me perguntou, né? Deixa eu ler de novo a pergunta. Quais as reflexões que guiam a parte qualitativa da minha pesquisa? Então, a parte qualitativa da minha pesquisa é sobre os imaginários do envelhecimento, porque eu não quis falar da velhice em si, né? Do envelhecimento, desse processo do envelhecimento de mulheres no cinema. Eu analisei 3 filmes: Aquários, do Kleber Mendonça Filho, A Festa de Despedida, de 2 diretores chamados Cheryl Maimon e Tal Granit, e Se Vivêssemos Todos Juntos, esse filme é israelense, perdão, A Festa de Despedida, e Se Vivêssemos Todos Juntos, que é do Stéphane Robelin, é um filme francês. E o que eu analisei foi principalmente questões de temporalidades, não tem como, eu acho, a gente falar de velhice e não falar de temporalidades. Então, temporalidades da mente, como que essa pessoa identifica o tempo que ela viveu, como que ela vê o passado e o presente. Então, uma das coisas muito recorrentes nos filmes são esses debates de no meu tempo, né? Então, no meu tempo, mas qual é o tempo? Você está viva, no seu tempo é esse, não tem um tempo, o seu tempo é só o tempo da juventude, né? Então tem essa coisa que a juventude é o status quo, é o certo. O que difere da juventude é o errado, é o que você está sempre tendo que voltar, né? Então essa questão da temporalidade foi muito importante para mim na pesquisa qualitativa, e a questão do que eu chamei de espaços do habitar, porque é um tema muito recorrente. Isso tudo eu vi a partir do visionamento de alguns, né, porque não tinha como eu ver todos os 382 filmes do levantamento quantitativo, essa questão de como a pessoa lida com a casa.
de como que a casa é uma extensão dela, né? Aí vem de novo essa questão do gênero, de como a casa é muito ligada à mulher e como o carro é muito ligado ao homem. Em Aquários isso é extremamente claro. Essa coisa do carro entrando, os homens, tem uma cena que eu analiso dos homens quando vão à porta da Clara, não sei se vocês assistiram, se não assistiram, assistam, gente, é ótimo, Aquários. Clara Mendonça Filho, beijos, aquela, tô brincando. Mas é maravilhoso mesmo. E aí tem o pessoal, os homens da construtora, eles ficam na porta da Clara e sempre tem alguma forma de tentar invadir. A pasta que eles colocam por debaixo, são os sapatos, eles não chegam a entrar. Eles são homens elegantes, eles são homens honestos, corretos, eles não vão invadir o espaço de uma mulher. Mas eles invadem. Eles invadem jogando bituca de cigarro, eles invadem com a orgia que fazem lá em cima, perturbando o sono dela. Eles invadem com o sapato, com a sujeira. Então tem vários elementos, e se vêssemos todos juntos, tem essa questão da república de idosos, uma coisa que a gente não para pensar. Né? República, você pensa, universitários, aquela coisa, 18 anos, vivendo em São Carlos, sabe? Mas nesse caso são os idosos que falaram, poxa, eu não quero ir para uma instituição. Meus filhos estão preocupados comigo. Mas eu não tenho aquela coisa da inversão, da temporalidade de novo. O filho que agora começa a cuidar do pai. Mas o pai não virou criança. A mãe não virou criança. Né? Eles ainda têm vontades, mas os filhos começam a achar que eles têm que cuidar e com uma postura de autoridade ainda. Você não sabe. Você já não sabe mais escolher para sua vida. Em Aquários isso fica claro. Quando a personagem da Maeve Jenkins vira para a mãe dela, a Sônia Braga, e fala, mas você não sabe como é que tá agora, o mercado é outro, você vai ficar nessa velharia? Então, assim, a velharia não é só o corpo da mulher, a velharia é o prédio, a velharia é toda uma mentalidade que tem que estar sempre sendo substituída pelo novo, e não no sentido de atualização, não no sentido como os trabalhos de vocês também discutem isso indiretamente, de atualizar a linguagem, de atualizar o pensamento, de melhorar, de evolução, não, é no sentido de só mudar para algo mais novo, que o que é velho é rejeitado, e ponto. Então, em Se Vêssemos Todos Juntos, tem essa questão deles falarem, já que eu não posso mais ficar sozinha, aparentemente, que eu fique aqui com os meus amigos. E A Festa de Despedida é um filme delicadíssimo, que sim, eles estão numa instituição, mas fala sobre o direito de morrer. Novamente, é muito difícil a gente falar sobre envelhecimentos e não falar sobre a morte. Porque apesar dela ser uma realidade para todos nós, para o velho, ela é uma realidade que está próxima, né? E pelo menos historicamente, o velho já sabe que o dia dele ele está mais perto da linha de chegada do que da linha de partida. Então, é um filme que discute o direito de morrer, que é uma coisa que é muito próxima do meu coração. Essa coisa do porquê que a gente... Tudo é o Estado não nos garante nada quanto a isso, né? Esse conforto é muito, muito difícil. E eles falam de uma maneira que até é engraçada, é muito maravilhoso, é um tema denso, que te faz chorar, mas tem uns elementos de comédia, porque os idosos, eles fabricam uma máquina para matar os amigos que precisam morrer, que estão moribundos e que o Estado não permite. E aí vira uma confusão, mas essa coisa o habitar, não é só o habitar a casa, é o habitar a sua própria existência. É habitar a sua opinião e ter o seu direito de escolher sobre quem você se relaciona, com quem você vai e até, quem sabe, quando você vai morrer. Porque eles discutem muito isso de você precisa mesmo ter que escolher só quando você estiver moribundo, como dizem. Até que ponto você está vivendo? O que é a vida? É você estar aqui num corpo de carne? Então tem essa discussão muito importante nos 3 filmes, mas nesse principalmente. Aí eu estou me estendendo. A outra questão são as relações sociais, afetivas e sexuais, que também é outro tabu, né, na velhice. Parece que a mulher, o homem menos, mas parece que a mulher fez 60 anos, ela virou a mama, que cozinha o período de Natal, e só quer saber dos netos, e ela não tem mais vida sexual, aparentemente morreu ali, né? Então discute isso, como que essas relações sexuais e também o fazer sexo sem precisar de amor. Isso é algo que, às vezes, a gente julga em jovens, mas em velhos, meu Deus, né? E os 3 filmes trazem isso. E eles têm representações muito diferentes, que também tem esse recorte de onde foi feito o filme, né? No Brasil, você vê que trabalha essa questão da hipocrisia, de como a nossa sociedade é a praia, os corpos, mas
dentro de casa é outra história. A gente sabe muito bem como é que é essa nossa realidade aqui no Brasil, né? A rua é uma coisa, a rua te acha linda, mas para dentro de casa você tem que... Né, aquela velha história do puta na rua e santa em casa, como é que é? Não, santa na rua e puta em casa, né? É o contrário. Então, o filme francês, por exemplo, já não retrata essa hipocrisia tão fortemente, fala mais das relações familiares, como que os filhos querem mandar, que é uma questão da França, essa coisa do direito que os filhos têm sobre o patrimônio dos pais. E o filme israelense também traz algumas questões da cultura judaica e como isso se relaciona com os direitos dos idosos, etc. E é isso. No fim das contas, eu peguei esses 3 filmes a partir do levantamento fílmico. Então, eles surgiram por conta do levantamento fílmico, que eu não queria simplesmente escolher, né, porque eu gostava. Mas, hoje em dia, são filmes que fazem parte não só da pesquisa, mas também do meu coração. Espero que eu tenha respondido, gente. Obrigada. Respondeu sim. Colegas, não temos mais resposta, não temos mais perguntas. Alguém mais tem pergunta, por favor? Ainda temos 20 minutos de mesa. Só uma pergunta, eu até anotei aqui no chat. Eu acho que a Nayara já viu. Qual era o outro filme que eu quero anotar e assistir? Eu resolvi ligar a câmera aqui, quero agradecer a Nayara, mas deixa eu perguntar uma coisa para a Karine, na realidade. Você comentou que fez o trabalho com entrevistas com a Adélia Sampaio, e eu queria saber se, eu não sei exatamente como você vai seguir o desenvolvimento da sua pesquisa, mas se você pretende entrevistá-la e fazer... Porque, na realidade, eu, quando estava na graduação, organizei uma sessão de exibição do filme dela, e ela foi muito receptiva, teve um debate, e um outro tema também que surgiu é a própria preservação, né, desse filme que fez e tal. Bom, mas é nesse sentido. Oi, Laís. Bom, eu quero entrevistar ela, mas é isso, assim, na IC não vai rolar, não vai dar tempo, vai ter que ser pro mestrado. Sei que ela realmente é uma pessoa muito receptiva, né? Ela tem Facebook, ela me aceitou, foi super atenciosa, muito fofinha. Mas também o que eu estou aproveitando com essas entrevistas é justamente para mapear essas informações, porque tem algumas coisas que ficam, para mim, ainda estão meio em lacunas, né? Questões sobre a própria vida dela, questões sobre as produções, os filmes, né, a participação dela já como produtora e diretora, né, então eu queria aproveitar a iniciação para fazer esse mapeamento de todas as informações para conseguir elaborar todas as questões, né. Eu tenho mais um trabalho ainda para ler, que é o mestrado da Giovanna Pincanço, acho que é assim que pronuncia o nome dela, que é o mestrado que ela fez também sobre a Adélia, e ela também tem uma entrevista, né? Então, por enquanto é isso, eu estou mapeando essas informações e debruçar aí também mais ainda sobre história oral, né, para conseguir fazer um trabalho bem bacana também de entrevista com ela, né? Mas é isso. Mais questões, gente? Como vocês estão aí? É isso? Não temos mais questões? Eu acho, então, que nós devemos finalizar a nossa mesa. Eu queria agradecer aos colegas e colegas que participaram do Fazendo e Desfazendo Gênero, que toparam e confiaram na organização do evento, nesse momento tão difícil, né, de reunir pessoas desse modo, e desejar boa sorte nos trabalhos, na continuidade dos trabalhos e nesses dias, né, muito cuidado para os próximos dias e semanas, enfim, cuidado consigo e com os outros. Eu vou finalizar, então. Muito obrigado mais uma vez e tchau, tchau.
Obrigada, gente. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente, pela participação. Vou concluir a gravação aqui, então. Agradeço a todos. E foi ótimo todo o debate, as participações e apresentações. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo.